Eu estava aqui pensando nessa confusão do uso de porquê. É porquê junto, porquê separado, porquê com acento, sem acento. Mas eu tive uma ideia. Eu vou ligar para o Léo Ricino, que é professor de português, e ele vai nos ajudar. Espera aí. Alô, professor Léo? Oi, é a Lília, tudo bom? Tudo bom também, professor. Então, eu estava aqui me perguntando essa história dos usos de porquê junto, separado. O senhor pode nos ajudar? Claro, eu espero sim. Olha, Lília, todas as línguas são complexas. O problema é que as pessoas esperam que a língua tenha a mesma racionalidade das ciências exatas. E isso não ocorre. Qualquer língua apresenta dificuldades. O problema é que a gente fala português, então você vê dificuldades na sua língua. Quando você estuda uma língua estrangeira, por exemplo, você aprende como é e acabou, não fica questionando. Mas no caso da sua, você questiona. Nosso problema agora é saber por que tanto porquê. Então vamos explicar isso e tentar deixar bem claro. Primeiramente, você normalmente aprendeu assim. Quando era pergunta, o porquê era separado. Quando era resposta, o porquê era junto. Então vamos deletar isso. Vamos começar um outro processo. Quantos porquês realmente nós temos? Nós temos 5 tipos de porquê. Só 5 tipos. Um porquê separado, que é exatamente aquele quando você consegue colocar a palavra razão após ele. Então, se você consegue falar por que razão você fez isso, esse porquê é separado. Só que você não precisa escrever a palavra razão. Basta dizer por que você fez isso. Então, como coube a palavra razão, esse porquê obrigatoriamente é separado. Aqui foi uma pergunta. Agora eu vou formar uma outra frase que não é pergunta e o porquê terá de ser separado também, porque cabe a palavra razão. Eu posso dizer assim, não sei por que você falou isso. Não sei por que você falou isso. Ora, eu consigo colocar a palavra razão. Não sei por que razão você falou isso. Se eu conseguir colocar a palavra razão, esse porquê também é separado. E não é pergunta. Por isso, apaga esse negócio. Quando é pergunta é separado, quando é resposta é junto. Este mesmo porquê que você consegue colocar a palavra razão tem de ser separado. Além de separado, ele ficará tônico se vier sozinho na frase, num diálogo, por exemplo. Faça-me isso, por favor. Você fala, por quê? Esse porquê ficou sozinho no diálogo, além de separado, ele tem de ser acentuado, porque ele ficou tônico. Ou se vier no final da frase, você quer que eu traga isso, por quê? Ele termina a frase, além de separado, com acento. Muito bem, então resolvemos o problema do porquê, do primeiro porquê separado. O segundo porquê separado é quando você pode substituir por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. A razão por que estou explicando isso é porque há muitas dúvidas. No lugar do porquê, eu posso usar tranquilamente. A razão pela qual estou explicando isso é porque há muitas dúvidas. Então, como eu posso substituir o porquê por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, simplesmente o porquê é separado também. Muito bem, ó, já resolvemos 3 problemas. Porquê separado, quando você coloca a palavra razão. Porquê separado e com acento é o mesmo, quando você coloca a palavra razão e ele vem sozinho na frase ou no final da frase. E porquê separado, quando você consegue substituir por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Agora vamos ao outro porquê. O porquê junto e sem acento. Eu faltei ontem porque machuquei o pé. Você não consegue colocar a palavra razão aqui. Não dá para falar uma frase assim, eu faltei ontem porque razão machuquei o pé. É uma frase ilógica. Não cabe razão, porque junto. E, finalmente, um outro porquê, que é um substantivo. Nesse caso, ele terá de vir acompanhado obrigatoriamente de um determinante. Quais são os determinantes? Ou o artigo, ou numeral, ou pronome. Esse tipo de porquê, que é sinônimo de causa, de motivo, de razão, ele é substantivo
oxítono tônico, portanto tem que ser acentuado. O porquê de tantas explicações sobre o porquê. O porquê de tantas explicações sobre o porquê. Esses dois porquês que eu usei são substantivos, tem o artigo antes e devem ser acentuados. Lília, depois de todas essas explicações, ficou claro porque temos tanto porquê? E tomara que todos os nossos alunos tenham entendido claramente também.